Galera do Mundo das Lutas, cá estamos para mais uma edição dessa collab que muita gente pede, muita gente gosta. Estou aqui com o rei do YouTube do Mundo das Lutas, Renato Rebelo do Sexto Round. Como é que você está, meu amigo? Fala, Coutinho, tudo bem? Tudo em riba, firme, ansioso por esse UFC 281 desse sábado. Será que o Poatan vai recobrar a moral do público brasileiro ou a gente vai continuar lá na lama depois de Charles do Bronx e Anderson Silva terem sido derrotados, meu querido? Exatamente. Como de costume, você está sempre um passo à frente, né? Que eu ia começar a resenha. Eu sou ansioso, estou muito medicado para conter essa ansiedade, Coutinho. Isso. Tempo é dinheiro também, né? Então vamos direto ao assunto, Renato. Para começar, eu queria falar exatamente sobre isso, né? A gente sempre fala sobre isso, até para a galera que está assistindo a gente, só para fazer um parênteses aqui, nós, como naturais concorrentes, a gente não pode consumir o produto um do outro. É que a rixa aqui é grande. A gente só está aqui fazendo um papel de ator para vocês, mas vocês podem usar isso de entretenimento. Vamos falar a verdade, Coutinho. Temos o mesmo patrocinador, então somos forçados a conviver. Porque, na verdade, não gostamos um do outro. A Stake teve que abrir muito o bolso. Caso contrário, não ia estar rolando isso aqui. Mas, como eu estava dizendo, como naturais criadores de conteúdo, também a gente consome bastante conteúdo do Mundo das Lutas. Só que eu não posso assistir os vídeos do Sexto Round, senão daqui a pouco estou falando Wrestling All American, estou falando dos meus 2 centavos. Então não funciona. Isso não pode acontecer. Mas, como eu falei, a gente consome bastante conteúdo do Mundo das Lutas, então os vídeos são sempre recomendados. E eu vi lá que o Sexto Round subiu um vídeo sobre Alex Poatan com a thumb. Fé nele. E isso, quando eu vi essa thumb, depois, o Renato tá sempre um passo à frente, depois eu fui entender. Que eu comecei a perceber desde a derrota de Charles do Bronx contra Islam Makhachev uma nítida queda na confiança do público brasileiro em relação a Alex Poatan contra Israel Adesanya. Então a primeira pergunta que eu faço a você é essa, Renato. Isso mostra o que pra gente? Que resposta isso te dá? O Poatan não era necessariamente esse cara no qual as pessoas depositavam uma confiança tão firme, ou o personagem Charles do Bronx é tão poderoso a esse ponto que a queda dele provocou a falta de confiança de muita gente a essa altura do campeonato? Eu recebo as afirmações dos membros do Sexto Round no podcast toda semana, né? E eu fiquei muito impressionado que essa semana recebemos mais de 100 mensagens e a maioria achando que o Poatan ia perder. Eu posso estar enganado, mas o que eu tinha na minha cabeça é que o pessoal estava confiante. Então eu tô com a impressão que a derrota do Charles jogou a nossa autoestima, a nossa moral no chão. E agora já está se... Porque assim, o Adesanya é um cara dificílimo de ser batido, será e sempre foi, né? As 2 lutas foram difíceis para o Poatan. Tenho certeza que essa terceira também será. É o número 2 peso por peso, campeão dominante, o melhor peso médio desde o Anderson Silva. É um cara embaçado e difícil. E eu acho que quando você está com a autoestima um pouco mais embaixo, mais vulnerável, você olha para a mesma pessoa e você vê um monstro um pouco maior. Talvez seja esse o fenômeno, ou talvez eu esteja completamente enganado, mas eu estou com a impressão que o pessoal está achando que o desafio desse sábado é mais difícil do que era há 2 semanas. E o meu ponto, Coutinho, quando eu fiz aquele vídeo foi entre Poatan, Glover Teixeira, Davidson Figueiredo, eu acho que o Poatan é o que tem mais chance entre os 3 de garantir um cinturão para o Brasil. A gente pode ter meses maravilhosos ou ter meses absolutamente trágicos, e a partir de fevereiro do ano que vem, Coutinho, eu e você já estaremos trabalhando em outro setor, porque aqui vai ser difícil tirar o sustento. Vai esvaziar a audiência. É claro, eu e Renata, nós somos jornalistas, né? A gente não fica aqui levantando bandeira, vamos lá, Poatan e tudo mais, mas, obviamente, a gente sabe que é muito bom para o mercado brasileiro que os brasileiros se mantenham em alta. É isso que atrai a audiência, atrai o público maior, né? Isso que gera mais engajamento e tudo mais. E o Poatan e o Charles são 2 personagens fortíssimos nesse sentido, né? 2 caras que surgiram, engajam muito o público. Qualquer coisa que a gente publique sobre os 2 movimenta muito a galera na internet. Agora, Renato, queria saber tua opinião em relação à chegada do Poatan. Essa semana está sendo muito falado, o próprio Eugene Berman falou no The MMA Hour.
Pô, é claro que o Poatan tá chegando por conta da história, é ridículo um cara já disputar o cinturão com tão poucas lutas e tudo mais. A pergunta que eu te faço é a seguinte, por conta do histórico no kickboxing, o quão pronto o Poatan chega para essa disputa de título mundial? É claro que você não tem bola de cristal, a gente só vai saber no sábado. Mas tem dois lados aqui, né? Enquanto no MMA o Poatan ainda é cru comparado à experiência que o Adesanya tem, a experiência dele de luta é enorme, né? Ele teve uma carreira enorme no kickboxing, não é como se ele fosse ceder a pressão ou sentir a pressão, mesmo lutando em Nova York, no Madison Square Garden. Eu concordo com aquela frase histórica de que estilos fazem lutas, né? O Poatan hoje, indo para a 8ª luta profissional dele, ele não é de nenhuma forma um lutador de MMA pronto e 100% maduro com todos os aspectos técnicos do jogo. Não é. Mas como os estilos fazem lutas, ele vai pegar o melhor casamento possível para ele, porque assim, se tiver qualquer coisa de luta agarrada nessa luta, será assim, momentâneo, de repente para roubar um round, uma queda ali no finalzinho, mas não vai ser nada que desequilibre para nenhum dos lados, porque não tem como num camp de 3, 4 meses eles ficarem, né, experts numa coisa que eles não fizeram durante a vida inteira. Ali são dois animais da trocação, são strikers, né? Não tem como você... Até se o Adesanya pensar assim, não, o Poatan bate pesado, então eu vou fazer um camp focado no wrestling para tentar driblar e não ter problema. Ele não vai conseguir ser eficiente nesse tempo, ele vai descaracterizar o próprio jogo, vai cansar os braços e a chance que ele teria em pé já escorreu pelo ralo, né? Cara, ele vai pegar o melhor casamento possível. Agora, se ele vence o Adesanya, isso não quer... então agora ninguém ganha do Poatan. A matemática do MMA. Já que o Adesanya era um campeão dominante, ele perdeu o Poatan intocável. Não. Qualquer defesa de cinturão para o Poatan será complicada. Robert Whittaker pode virar o wrestler contra ele. Se ele pegar, sei lá, mais para frente um Hansa Chimaev da vida, o Bo Nichols, são lutas complicadíssimas para alguém... né? Sergipano, até o Derek Bronson. O Derek Bronson é uma luta pior para o Poatan hoje do que o Adesanya, porque não encaixa, né, o estilo de jogo. O Poatan foi acelerado porque o campeão era o Adesanya, o Poatan foi acelerado pela rivalidade histórica que eles têm, porque o Adesanya é um campeão dominante, porque estava ficando um campeão chato, sendo vaiado, então vamos botar alguém que ferva o sangue dele, que vai da luta, que é do mesmo pedigree, do mesmo top físico. Tudo isso é verdade. Agora, o Poatan pegou esse sudoeste, agradece e tenta fazer o que dá para fazer. Contra o Adesanya, o que o Poatan tem, bacana. Agora, nas próximas rodadas, dependendo de quem for o encaixe técnico, ele vai ter que ter algum tipo de progressão para manter esse cinturão por mais tempo. E, cara, não tem muito mistério, né? Teoricamente, é o feijão com arroz. O Alex Poatan, a expectativa é que o lado de esquerda tem mais saudade recente, né, do queixo do Israel Adesanya, e para o Adesanya fazer aquela luta ali mais trabalhada, na distância. Ele é um cara muito frio, calculista, então na teoria essa é a expectativa. Eu queria saber a tua opinião, você acha que a gente pode ver alguma coisa muito diferente disso? É muito impossível, né, imaginar que qualquer um dos dois vá mergulhar na perna um do outro para tentar qualquer coisa de grappling, jiu-jitsu e tudo mais. Mas você acha... A gente está falando de MMA, né? Tudo pode acontecer. Você acha que é mais por aí, é o poder de nocaute contra a vitória mais trabalhada, estratégica, ou a gente pode ver alguma coisa diferente disso? Não, eu não acho que tem como ter nada diferente, pelo que eu acabei de dizer, né? Se pintar alguma... Eu acho que o Poatan vai botar o Adesanya para baixo, tá? Eu acho que vai ter em algum momento isso, mas vai ser para tirar um barato. Tipo assim, consigo, hein? Cheguei agora no MMA e já te botei para baixo. Ele não vai construir uma vitória por queda, levanta, ground and pound. Não é a característica dele e ele estará se descaracterizando se ele fizer isso. Não faz sentido, tá? Agora, a tônica da luta é essa, né? Para quem viu as duas lutas de kickboxing entre eles, vai notar que o Adesanya ligeiramente mais rápido, combinações mais longas, né? Tem volume de jogo, mais golpes, tem até um arsenal mais variado. Agora, a diferença de potência entre eles estavam com luvas grandes, faz muito... o impacto é muito grande. O Adesanya toca, o Poatan... o Adesanya tá lá na corda.
É muito impactante a diferença de punch entre eles. E agora a luva vai ser de 4 onças. O Adesanya sabe, ele já sentiu o sabor do veneno e não gostou. Ninguém quer ser nocauteado. Foi o único homem que nocauteou ele. Foi o homem que expulsou ele do kickboxing. Ele não gostou daquela sensação. Ele não vai querer repetir. O que eu acho que vai definir essa luta é o ego do Adesanya. Se ele entrar e falar assim, eu quero devolver o que esse cara fez comigo, eu quero me vingar dele. Eu vou me vingar dele, eu vou caçar ele e vamos ver quem cai primeiro. Ele tá morto. Eu acho que ele é nocauteado. Se ele falar assim, esse cara é embaçado, eu tenho que fazer o necessário para vencer por um soco e essa é a minha forma de vingança. Ganhar de, eleição 50,01 a 49,09. Se ele entrar assim, disciplinado para cumprir a estratégia, ele tem uma chance de vencer. Mas ainda assim, a tarefa não é simples. Porque, por exemplo, você pega a luta com o Yoel Romero, que tem um coice de mula na mão esquerda. O que ele fez? Jab, chute na perna, jab. Jab, chute na perna, circula, chute na perna. Contra o Poatan é mais difícil. O Romero tem 1,85 m de envergadura, o Poatan tem 2,01 m. Então, até o chutinho na perna, o Poatan alcança ele. Sempre que o Poatan quiser tocar, ele estará no raio de ação do brasileiro. Esse é o problema. Por isso que eu acho que há uma chance dessa luta ser extremamente chata. Porque assim, vai ser um caçando e outro correndo. E se o Adesanya cansar, fincar a base e falou, beleza, vamos ver, eu acho que ele cai. Um abraço. Deus nos proteja, que os deuses da MMA nos protejam dessa luta ser ruim. É claro que a gente quer ver sangue, entendeu? Os dois ficam o pé no meio do cage, vamos ver quem cai primeiro, mas não é isso que normalmente acontece. Agora, falando da rivalidade... Foi o que o Sean Strickland fez com o Poatan e não terminou muito bem para ele, né? O Sean Strickland já é um caso à parte, né? Ele tá no top 3 ali dos maiores loucos que já foram produzidos pelo mundo das lutas. Mas realmente... Agora, falando da rivalidade em si, é uma rivalidade muito rica, né? Por conta da história que eles tiveram no kickboxing e está sendo muito bem trabalhada. Né, o Poatan está vendo uma fase espetacular também na internet, né? Toda a bola levantada pelo Adesanya já chega rasgando, até seu Madruga ele já usou, sempre num tom tranquilo. Né? Ele fala assim, cara, não preciso nem fazer muito, só isso aqui já quebra o cara, e assim ele vai aumentando a força dessa rivalidade. O que eu queria te perguntar é tua opinião sobre essa rivalidade, como é que você enxerga essa rivalidade entre as rivalidades históricas que a gente tem, e o quanto o Adesanya precisava disso, né? Você já falou um pouco aqui na resenha, mas assim como seu ídolo, né, Anderson Silva, quando enfrentou caras no papel que pouco o ameaçavam, não performou. E quando enfrentou caras que teoricamente eram mais perigosos, como Paulo Borrachinha, o próprio Robert Whittaker na primeira luta, ele performou de fato. Então, o quão diferente vai ser o Adesanya que a gente pode ver também dentro de um cara ameaçador, não precisa nem provar que é ameaçador, que é o Alex Poatan. É a jornada do herói, né? A história mais contada, pelo menos do mundo ocidental, é o homem que sofreu, foi torturado, morreu, ressuscitou, né? É a jornada do herói, né? E no boxe tem aquela frase de que todo Muhammad Ali precisa de um Joe Frazier. Se você não tiver um antagonista à altura, a sua carreira é vazia. As pessoas gostam de luta quando tem emoção. Quando está previsto que será um massacre, não se tem tanto interesse. Então, o Adesanya, o Poatan ser acelerado é uma tentativa do UFC de deixar o Adesanya, que é o segundo maior cheque do MMA hoje em dia, atrás do Conor McGregor, interessante. As lutas estão chatas, monótonas, ninguém se importa em Adesanya contra Jared Cannonier, né? Agora, o Poatan, ele tem uma rivalidade orgânica. É o cara que já venceu ele 2 vezes. Eu citei isso num vídeo meu recente. Não importa que o Adesanya consegue ser disciplinado e cumprir o plano contra o Cannonier. O Cannonier é o amistoso para ele. O Adesanya, o Poatan, é o Flamengo e Vasco na final da Libertadores. O sangue ferve, você treme. Não é a mesma coisa você andar em cima de uma tábua parada no chão e andar numa tábua entre um prédio e outro. É a mesma tábua, é a mesma distância, né? Você vai estar tremendo, porque é aquele cara ali que te expulsou do seu esporte. Então, é uma rivalidade orgânica.
é muito importante para o Adesanya ter esse cara. O Adesanya, ele é um cara muito inteligente, né? Ele abraça isso da forma, tipo, o destino, né? Os céus me trouxeram esse cara de volta para eu apagar, passar uma borracha no passado e desfazer as 2 noites ruins que eu tive com ele, né? Ele está abraçando isso como uma boa oportunidade, ao invés do medo de ficar, não, ele não merece, nem isso, nem aquilo, né? Ele sabe que a carreira dele tem muito a ganhar se ele vencer o Poatan. E o Poatan, por outro lado, ele tem um carisma único, que é aquele carisma que no Telecat dizem, né? Vilões não precisam falar. Quando você você passa uma imagem de ser vil, de ser mal, de ser amedrontador, você não precisa falar. Poucas pessoas têm essa característica. O Brock Lesnar tem essa característica. Quem mais? Não sei, eu lembro do Telecat que tinha o personagem do Coveiro, né? O Undertaker, que é um gigante com cara de zumbi. Ele não precisa falar. Tem caras que precisam de texto, que precisam de escrever, de elaborar, de piada, troca, né? De bate-pronto. De troca com o público, né? Engajar. De troca com o público, de piadinha, de saber o que dizer na hora certa, de sacada. O Poatan é um Caim Velasquez, outro grande. O Caim Velasquez não precisa falar nada. Sim. Encara ele, você vai entender, entendeu? Ele tem aquela áurea de homem temido, de homem frio, calculista. Sim. É raro um cara que tem esse carisma. Não adianta você olhar para o Poatan, vou replicar aqui na minha realidade. Porra, não vai funcionar. Então o Poatan tem esse carisma. E aí funciona, porque o Adesanya respeita ele. Trata ele como assassino, como Boogeyman, né, o bicho-papão. O Adesanya dá esse respeito ao Poatan e o Poatan calado, dá uma tirada, outra, então é orgânico. E é muito natural, cara, isso que realmente impressiona. Tudo que você falou é realmente... Porque quando a gente fala em carisma, né, a gente pensa no cara soltão, sorrindo, falando, mas não, é outro tipo de carisma e não precisa nem fazer força. Não precisa nem fazer força. E você conseguir trabalhar na internet, né, sem tá falando tanta besteira, sem tá se esforçando, né, para promover qualquer tipo de rivalidade, o Poatan consegue fazer isso muito bem e realmente está sendo bonito de ver. É só você olhar para o Mike Tyson, as entradas dele ao som do DMX eram funerais. Parecia um funeral. Entendeu? Pois é. E aí ele ainda tinha a capacidade, depois da luta, de dizer aquelas barbaridades que eu vou matar os filhos dele, comer o coração na ponta da faca e glória seja para lá, entendeu? Então é tão caótico aquilo, é tão fora da norma da sociedade que ele virou o Mike Tyson. Perfeito. Renato, agora para fechar a resenha sobre a Adesanya e Poatan, eu queria perguntar sobre a parte mental, né? De um lado tem muita gente que fala, o próprio José Aldo, né, quando foi no Connect Cast, ele falou: cara, eu sou lutador, eu sei como é que é. Quando o Adesanya tomar o primeiro soco do Poatan, e ele tem 25 minutos para tomar qualquer soco, vai passar um filme na cabeça dele e tudo mais. Por outro lado, a gente está falando de um dos lutadores mais cerebrais, que é o Adesanya, né? Que naturalmente consegue separar as coisas. Faz as provocações como fez com o Borrachinha, mas dentro do cage é o cara frio calculista que continua com competência defendendo o cinturão na categoria dos médios. Qual o peso que você acha que esses jogos mentais... Já falou da questão do ego, né? Do Adesanya. Entra um pouco nessa área também dos jogos mentais de vingança, porque ao mesmo tempo que ele fala em vingança, ele fala também que sabe separar as coisas, mas fala que é pessoal, e é muito difícil, né, a gente ver um lutador admitindo que é uma questão pessoal, porque implica exatamente nesse sentimento. Porra, se é pessoal, tu tá emocionado, tu vai se enrolar dentro do cage. Qual que é a tua visão em relação a esses jogos mentais que os dois estão fazendo? Cara, assim, pela primeira resposta que eu dei, parece que eu acho que vai ser uma barbada para o Poatan. Não é o caso, tá? O Adesanya é um dos lutadores mais inteligentes em atividade no MMA e ele principalmente é mestre do seu domínio. Ele consegue a ebulição de ansiedade, de nervosismo, de pressão, ele consegue conter. É muito difícil conter esse caos interno. Conor McGregor, imagina tudo que o Conor McGregor fala, todas as bolas que levanta e ele não está tremendo ali, sabendo que a consequência da derrota
quando o Conor McGregor foi finalizado pelo Nate Diaz, a primeira frase do Joe Rogan é: se eu fosse o McGregor, eu ficava uns 3 meses longe da internet. Porque você sabe que o mundo vai cair na sua cabeça, né? Sim. Então, o Adesanya, ele tem essa capacidade de conter o caos. Só que aí a gente tem um caso específico de que, por exemplo, ele e o Borrachinha, um fala uma coisa, outro fala outra, é uma treta, né? Só que o Borrachinha nunca nocauteou ele. O Borrachinha nunca venceu ele, né? Então, eu não sou lutador, mas no treino, quando você treina todo dia com a mesma pessoa, no jiu-jitsu, por exemplo, você sabe qual é o treino bom para você, qual é o treino ruim para você, quem te amassa, quem, tipo assim... Aí, pô, todo mundo faz isso, né? Você tá cansado, aí aquele cara que, porra, te amassa, te chama pra treinar, puta, tem panela no fogo, cara. Não vai dar hoje, infelizmente. E aí, se você bate com esse cara no campeonato de jiu-jitsu, você já entra, puta que merda. Aqui vou me arrasar. Existem casos que as pessoas se superam e revertem uma vantagem psicológica, com certeza. Diziam que o TJ Dillashaw apanhava na academia pro Cody Garbrandt. E foi lá e nocauteou o bicho 2 vezes. Mas, no geral, a sua mente prega peças e quando você já tem um trauma estabelecido e você vai lidar com aquele trauma de novo, não é a mesma coisa. Então, se tiver alguma vantagem para algum dos lados nesse ponto, por mais que o Adesanya seja mestre do seu próprio domínio e contido, é uma vantagem pequena para o Poatan. E o que isso pode acarretar? Do Adesanya, de repente, não fazer tudo o que ele precisa fazer com medo de ter aquela lembrança do lugar escuro, de acordar com um balão de oxigênio. Então, vou fazer um pouco menos, e aí isso favoreceu o Poatan. O próprio Dustin Poirier, né, contra o Conor McGregor, é um exemplo bem recente, né? O cara foi engolido no jogo mental, não entrou dentro do cage e conseguiu por 2 vezes sobressair contra o Conor McGregor. E assim, uma coisa a favor do Adesanya é que o que gera confiança é o resultado. É a academia, é a luta. E de lá para cá, ele é o cara. Ele virou o cara. Ele é o campeão dos médios, ele é o mais bem pago. Assim, em relação à responsabilidade, apesar do Adesanya ter perdido 2 vezes para o Adesanya ter perdido 2 vezes para o Poatan, ele é o cara a ser batido, né? A situação não é inversa. Sim. Ele tá confiante, ele tem autoestima lá na Lua. Não vai pegar um outro qualquer, vai pegar aquele cidadão. Mas ainda assim, já passaram 5 anos da luta entre eles. O Adesanya pode estar em outro patamar de maturidade mental e todo esse trauma do passado ter sido sanado e o cara luta lá com toda a desenvoltura do mundo. É uma luta muito difícil para os dois, tá? A gente está focando aqui no lado do Poatan, porque a gente fala para o público brasileiro, mas o Poatan, a primeira entrevista que o Poatan deu depois que o Adesanya foi campeão, se eu não me engano, foi para o PVT, o Marcelo Alonso perguntou: o que você acha aí do Adesanya? E ele falou assim: cara, você quer que eu mande a real? O Adesanya é embaçado. É difícil. Sim. É muito bom. Entendeu? Então o Poatan também sabe que é difícil, também sabe que sofreu, também sabe que teve momentos ruins, né? É uma luta complicada, é uma luta muito interessante que a gente tem 2 fenômenos da trocação se enfrentando por um cinturão do UFC. Eu acho que é inédito. Não lembro de outro caso assim. E só para não deixar passar, tocou num ponto que me chamou a atenção também, que eu lembro que é legal falar. O Poatan, a gente já falou dessa questão do carisma dele, mas a gente sabe também que, em caso de ele se tornar o novo campeão dos médios, espera-se um trabalho midiático para ele se consolidar como um personagem nacional, um ídolo nacional e tudo mais. Só que a gente também sabe, quem assiste qualquer entrevista do Alex Poatan percebe que o bicho ainda não é desenvolto, ele nem gosta, né? A gente sabe que ele não gosta de dar entrevista, é difícil que ele dê entrevista. Você consegue enxergar nele essa desenvoltura ou esse perfil todo que você descreveu basta dentro do Brasil? Você acha que esse perfil basta para ele se consolidar como... Hoje ele é um pico de audiência, assim como o Charles, mas o Charles é muito mais desenvolto do que ele, tem as declarações que ele emplaca, as coisas que ele fala. O Poatan tem esse potencial também para desenvolver esse trabalho midiático, ou você acha que talvez ele nem precise disso? Cara, se eu fosse gestor da carreira do Poatan, eu não tentaria mudar ele. Eu não tentaria fazer media training. Eu acho que a única coisa que dá para implementar, que seria muito bom, é aprender a falar inglês fluente. Ponto. Sim.
Agora, eu trabalharia a escassez com o Poatan, porque ele, mais quieto, com cara de mal, sem sorrir, fazendo... Por exemplo, uma coisa que eu achei engraçadíssima, o Toguro foi fazer aqueles vídeos em pleno 2022 com o Poatan, segurando o aparador aqui, o Poatan chutou, mandou ele na porta. Isso é engraçado, mas é o Poatan, porque ele vai chutar forte até que seja o YouTuber brincando. Sim. Entendeu? Ele é engraçado, né? Entendeu? Aí você tem que ver qual tipo de conteúdo se encaixa com a personalidade dele, qual tipo de coisa, porque se você tentar fazer muito media training, forçar ele a ser o Conor McGregor e tal, vai sair uma coisa constrangedora, vai matar a escassez, e eu acho que a imagem dele se esvai. Não dá para botar um Poatan como jurado da Dança dos Famosos, né? Não dá, cara, não dá. Não combina com o papel, o cargo de homem mau, homem temido, né? Quem faz muito bem isso é o Telecat. O Brock Lesnar, não sei se o pessoal sabe, mas no WWE ou WWF? WWE, ele tem um interlocutor. É um cara que fala por ele. Para ele só chegar bombado e dar porrada. Ele é o Massaranduba, né? Não é o caso do Poatan, mas o Poatan dando longas entrevistas, eu não sei o que lá, não é a dele. Ele tem que achar o nicho, o conteúdo e saber dosar para que ele consiga manter essa áurea aí de violento. Bom, Renato, conta fechada na luta principal do UFC 281. Só para a gente arrebatar nossa resenha, as outras duas lutas principais, teremos a disputa pelo título peso palha feminino. Carla Esparza defende o cinturão contra Willy Zen. Corremos o risco de ver um novo remédio para insônia ou o estilo da Zen é completamente diferente? Contra a Esparza a gente pode ter uma luta um pouco melhor. A gente sabe do estilo da Esparza, botar para baixo, não tem muito mistério, né? Mas o que você espera em relação a esse confronto? Cara, eu tô com a impressão que a chinesa vai macetar a Esparza. Ela cresceu bastante na luta agarrada, desde que treinou com o Henry Cejudo lá no Arizona, virou até meio grappler / wrestler nas últimas lutas. Ela tem umas boas finalizações, eu só não tô achando que a Esparza vai fazer o cobertor molhado de cair, levantar e vencer o Elisen por pontos. E em pé, a chinesa é muito mais striker, tanto que é muito favorita, né? Eu acho que é na proporção de 4-1, né? Uma desconexão tremenda. E eu acho justificado. Eu acho que a Weili Zhang tem jogo para macetar a Esparza. E, Renata, a gente vai ter também uma luta muito importante na categoria dos leves, né? Num momento no qual a gente viu o Charles do Bronx já negando participação no UFC Rio. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. O homem disse não. O que, na minha opinião, não sei a tua visão, mas na minha opinião é acertado porque o risco, é claro, é bom para o público. Seria bom para ele no sentido de que, depois de uma derrota contra o Makhachev, é claro, é bom para ele ser abraçado pelo público brasileiro, de repente recuperar confiança e moral, mas a longo prazo pode ser um risco muito grande, ainda mais se tratando do Fiziev, né? Que na teoria... Não, luta ruim, cara. Horrível. O Charles levou 6 knockdowns em 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Ele vai pegar o Fiziev no Rio de Janeiro, cara. Assim, altíssimo risco, baixíssima recompensa. Se ele vencer, ele não muda de lugar. Se ele vencer, não sei se ganha title shot, porque vai ter aí o Beneil Dariush. É a luta pro jogar o Charles no moedor de carne e passar ele para trás. Não acho um bom casamento, não acho uma boa ideia. E fico feliz que ele tenha decidido meter um não aí para a empresa, tirar esse tempo para descansar, regenerar, né? Reparar, fazer camp. Ele conquistou o direito de escolher onde ele vai lutar, contra quem, qual cidade, fuso horário, clima. Sim. Ele conquistou. O Charles tem 6 milhões de seguidores, ele vai fazer como evento de pay-per-view. Ele tá ali, né? Ele não é mais aquele cara que todo mundo diz não para ele, ganhando bolsa pequena. Ele bolsou um bom dinheiro, então baixar a bola, baixar a poeira, né? E fazer uma decisão mais assertiva que seja melhor para a carreira dele, um encaixe legal, num lugar legal, num momento legal. E como você falou, acho que também tem a questão da escassez. Ele não precisa ter pressa para voltar. O retorno dele vai ser muito visto, muito aguardado, não só pelo público brasileiro, como mundial também. O que eu queria te perguntar é o seguinte: a luta, a gente vai ter Michael Chandler contra Dustin Poirier.
o que aparentemente são dois espertos no top da categoria dos leves, né? Estão enrolando há bastante tempo, estão fazendo lutas muito bem casadas, né? O Poirier, desde que enfrentou o Conor McGregor, não vai sair enfrentando qualquer top, talvez nem pense mais em cinturão depois da segunda falha na chance pelo título. Michael Chandler esticou a corda até onde deu para conseguir um Conor McGregor, até aceitar o Dustin Poirier. A gente já viu que embolou o futuro de Islam Makhachev, né? Todo mundo estava vendo ir numa direção, só que ele já disse que talvez não enfrente Islam Makhachev, o UFC quer colocar contra o vencedor, talvez, de Michael Chandler e Dustin Poirier. Queria saber, na tua opinião, o que representa essa luta? É Madison Square Garden, é o UFC 281, Nova York, e são dois tops da categoria que já disputaram cinturão e são fortíssimos, né, de popularidade nos Estados Unidos. Você acha que, de fato, essa luta representa o passaporte para um dos dois rumo ao cinturão, considerando que Volkanovski, sendo o número 1 peso por peso, não é aquele pico de audiência, né? O Makhachev, talvez, mediaticamente, casaria melhor com qualquer um dos dois, seja o Chandler ou o Poirier. Eu sinceramente que acho essa luta rendendo title shot sacanagem, principalmente com o Beneil Dariush, né? É uma sacanagem sem tamanho, qualquer um dos que vença. Se for o Michael Chandler, é mais sacanagem ainda. O cara que vai estar, apesar da vitória do Dustin contra o Poirier ser muito representativa, é um cara que vai estar 3-3 no UFC, se eu não me engano. Sim. Venceu o Ferguson, venceu o Dan Hooker, vai vencer o Poirier, perdeu 3-2, né? Perdeu para o Charles e para o Justin Gaethje. Isso. Pô, eu acho forçar uma barra. Acho que o vencedor dessa luta poderia... Se bem que, né, o Dustin Poirier já teve 2 title shots. Foi finalizado pelo Khabib e foi finalizado pelo Charles. Se vencer o Chandler, vai ter outro? De cara, sim. Pô, ruim, né? Eu confesso que eu até estava gostando da ideia de ver o vencedor dessa luta enfrentando o Charles. É uma revanche que interessaria qualquer um dos dois, é uma luta expressiva dentro da categoria, entendeu? Mas, eu acho que o vencedor dessa luta podia pegar o Fiziev. O Charles pegar o Beneil Dariush pelo posto desafiante número 1 e o Makhachev pegar o Volkanovski. A gente está falando de mérito, né? Isso é o que faria mais sentido. Agora, o Poirier é mais popular do que todos os outros. Daqui a pouco o McGregor volta, entendeu? Aí vai depender do que, né, esses caras, para aceitarem embarcar numa com Fiziev, eu não consigo enxergar. Não vai. Como eu falei, são espertos. Mas por que o Charles tem que aceitar, então? Sim, liga pro Justin Gaethje, liga pro vencedor dessa luta. Por que o Charles tem que aceitar a bucha? Sim, não tem. Não, pô. Seria só aquela luta para recuperar a moral. Já ganhou dos dois, faz uma graça ali e volta ali ao topo da categoria. Mas, enfim, Renato, queria te agradecer muitíssimo por mais essa resenha, mais essa collab. A galera curte, eu também curto muito trocar essa ideia com você. Muito obrigado. E a galera, não preciso nem pedir para você vender o seu peixe, que ele é mais do que vendido. E a galera já conhece e muito o trabalho do Sexto Round. Todo mundo vai acompanhar essa semana os vídeos para o UFC 281. Mas muito obrigado, meu amigo. Valeu, Coutinho. Tamo junto, sempre que... Fiquei gago. Tamo junto, sempre que precisar, só acionar aí. É sempre bom bater esse papo. Quem quiser ver as minhas opiniões furadas, é só ir lá no Sexto Round, no canal do Sexto Round também. E é isso, um bom evento esse sábado para nós. Vamos ver o que o Poatan apronta aí, se o público brasileiro recobra a moral ou se vai pro ralo de uma vez por todas.